Em fervente oração, vem o teu coração. Experiência com o jejum eu tive muitas, né? Muitas. Ganhos, então, foram, né, assim, não dá nem para comparar a minha vida antes e depois do jejum. Porque o jejum, o que o jejum faz? O jejum traz disciplina. Uma disciplina que a gente não tem naturalmente. Porque quando a gente começa a se abster do alimento, o corpo começa a buscar ou pedir cada vez mais aquilo. E aí você vai resistindo àquilo e o jejum vai te dando cada vez mais força. Então o jejum traz disciplina pessoal, porque você não está consumindo aquela quantidade de alimento que normalmente você consumia. Disciplina espiritual, porque você vai buscando mais a Deus, você começa a ter mais intimidade com Deus. Inclusive eu tive uma situação que eu tive de busca de Deus, só que ali o que eu coloquei? Eu tinha um propósito para fazer o jejum. Uma situação em que eu estava passando, em que eu precisava de uma intervenção assim, direta de Deus. Só que no sentido assim, como assim buscar uma intervenção direta de Deus? Eu entendi que eu tinha que buscar mais a Deus para que eu tivesse mais fé para que aquilo acontecesse. E de fato eu tive uma situação na justiça, onde eu estava com uma situação assim trabalhista, onde eu estava buscando um resultado que eu tinha o direito, só que era assim, estava totalmente desfavorável a mim. E ali eu busquei, eu falei assim, Senhor, o que eu faço, né? E Deus me direcionou justamente para que eu fizesse o jejum. O que o jejum fez naquela situação? Me fortaleceu a fé. Então eu tive mais fé que Deus ia intervir naquela situação. E de fato Deus interveio. Só que o incrível foi que eu não ganhei somente aquela situação da justiça, aquela ação que eu estava pleiteando. Eu ganhei muito mais, porque Deus trabalhou comigo de dentro para fora, me fez compreender muitas situações que eu estava vivendo, muitas situações até de pecado, que eu não conseguia, era a situação que, sabe aquela coisa assim, você peca, pede perdão, Deus vem e conserta, porque Deus vai te perdoar sempre, né? Só que aquilo eu estava buscando o conserto com Deus também. E nessa busca, Deus não somente me deu aquela situação da justiça, Ele me deu muito mais, porque Ele me deu a confiança e a força para resistir àquela situação em que eu estava vivendo e que aquilo me atrapalhava a minha vida cristã. E me deu ainda força para eu continuar buscando cada vez mais a Deus. Então, o que Deus me deu ali, né, naquele sentido? Não somente o ganho material, porque eu recebi, mas me deu um ganho espiritual muito maior, porque Deus começou a me transformar. Tanto que a minha vida de oração depois disso foi muito maior, porque eu comecei a buscar mais a Deus e ouvir mais a Deus. Porque eu acredito que o jejum, o que o jejum faz? Nos dá mais intimidade com Deus, nos dá o poder de estar mais atento à voz de Deus, ouvir de fato a voz de Deus, porque no mundo existem muitas vozes. Mas de fato, quando você busca no jejum, buscando a disciplina, buscando esse fortalecimento em Deus, Deus nos dá justamente isso, a capacidade de ouvir melhor a voz de Deus. Foi isso que o jejum me deu. Olha, o conselho, né, se é que eu posso dar, né, porque o conselho diz que conselho a gente vende, né, a gente não dá de graça, né, mas no sentido de busca de Deus, o que eu posso de dar de conselho nesse ponto é começar, porque não é fácil. Você começa ali, às vezes a gente se frustra demais. Eu me frustrei muito, eu era muito jovem, eu falei assim, puxa vida, eu não aguento ficar sem almoçar, né, sem um almoço, eu não aguento ficar sem um café.
Café principalmente, porque eu extremamente viciado em café. Eu trabalhando em escritório, isso era café o dia todo, e aquilo me consumia, porque o pecado que eu comentei, é o pecado da gula, é o pecado da gente não conseguir equilíbrio, ter domínio próprio. Eu não tinha domínio próprio, eu precisava do café. Então eu acredito que o conselho é esse: busca, mas busca com sabedoria. Não tem assim, porque existem muitas pessoas buscando jejum e não tomam nem água. Isso não é possível, isso pode te trazer uma perda muito grande de saúde. Então começa o jejum, tira um alimento primeiro, depois tira uma refeição, e assim gradativamente Deus vai te dando cada vez mais força para você resistir. E olha, um belo dia você vai estar jejuando um dia inteiro, 3 dias, 7 dias, 20 dias, 40 dias, que esse é o meu propósito. Em nome de Jesus eu vou chegar lá no jejuar por 40 dias, mas começa com sabedoria. Só então